Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, que prazer ter você aí do outro lado. Nosso 8º dia de campanha de jejum e oração. Que bom saber que você está querendo mais de Deus, que bom saber que você está orando, jejuando, buscando, ouvindo as palavras para poder ver o sobrenatural de Deus se manifestando na sua vida. Que bom! Mas eu não posso deixar de enfatizar que você deve compartilhar essas palavras. Não guarde essa palavra só para você. Compartilhe com o seu grupo familiar, com o seu grupo de trabalho, com o seu grupo de escola. Compartilhe, porque quanto mais pessoas ouvirem dessa palavra, mais pessoas serão alcançadas por ela. E isso é muito importante, para que outras pessoas, além de você, além de ganhar o conhecimento, sejam encontradas, sejam salvas pelo Senhor. E eu tenho certeza que no final do nosso período de jejum e oração, nós poderemos experimentar as maravilhas do Senhor na nossa vida. Ok? Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre mover-se no sobrenatural, ressuscita as coisas em nossa vida. A fé, ela é a moeda de troca do céu. Tudo o que nós fazemos tem que ser movido por fé. Se nós queremos tocar no coração do Senhor, se nós queremos fazer com que haja realmente a manifestação do sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida, a fé é a chave que move tudo isso. Até porque a palavra de Deus nos ensina no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Ou seja, pela fé nós cremos que Deus criou todo o universo e está no controle de todo o universo. E hoje nós vamos falar de um personagem muito peculiar, um personagem muito importante, né, e que a Bíblia toda mostra que a sua fé sempre foi inabalável. Esse personagem, ele é a razão de nós estarmos aqui. Hoje nós vamos falar de Jesus. E eu quero pegar uma das histórias, uma das maravilhas que o Senhor fez para poder ilustrar o que nós vamos falar para você hoje. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 34 ao versículo 44. João 11, do versículo 34 ao versículo 44. Diz assim a palavra de Deus. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveis ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu.
tendo as mãos e pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, papai, nós colocamos a tua santa palavra para que o Senhor venha nos ensinar. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de falar conosco, de nos dar a direção, de mostrar tudo aquilo que nós precisamos aprender com essa palavra. Tenha liberdade, Espírito Santo. E é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém? Veja, a fé de Jesus era natural para ele. Ela fazia parte integrante do dia a dia dele. Todos os dias Jesus manifestava a sua fé. Tudo que ele fazia pela fé. E em nenhum momento de todas as maravilhas que Jesus realizou nos 33 anos em que ele esteve aqui, ou mais precisamente nos 3 anos e meio em que ele desenvolveu o seu ministério, tudo foi feito pela fé. Jesus não precisava de muletas para justificar ou para conseguir a sua fé. Ele simplesmente usava a sua fé, porque ele tinha e tem a fé perfeita. As muletas espirituais que nós usamos são para quê? Para exercitar a nossa fé. Mas isso não é necessário. Muitas vezes nós falamos, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu preciso me santificar mais. Meu amado, não é preciso isso. Deus não está preocupado com a quantidade de coisas que você faz. É claro que jejuar, orar é importante na nossa vida, mas não é isso que vai modificar a Deus. O que toca no coração de Deus é a sua fé. A sua fé é que vai fazer com que o sobrenatural de Deus se manifeste. E é por isso que o sobrenatural de Deus se manifestava a todo momento na vida de Jesus. Porque a fé dele era completa e era plena. E ele não precisava de muletas, ele simplesmente usava a sua fé. Nós não precisamos esperar estar preparados para fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer, eu vou visitar alguém, então eu tenho que orar mais, eu tenho que fazer. Amado, a fé já está dentro de você. Coloque a sua fé em prática. E quando você colocar a sua fé em prática, você vai ver as grandes coisas que o Senhor vai fazer através de você. Talvez tenha surgido dentro de você esse seguinte questionamento. Mas Jesus é Jesus, né? Jesus ele tem a fé plena, né? Ele é ele. Eu entendo, e é verdade tudo isso que você está falando. Mas olha o que ele mesmo deixou escrito lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 12. Presta atenção, aqui. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, nós temos dentro de nós, através da fé, o poder de fazer coisas maiores do que Jesus fez. Olha que maravilha! Olha que coisa poderosa! Olha o poder que está contido dentro de você poder orar por uma pessoa e a pessoa ser instantaneamente curada, de você orar por um morto e o morto ressuscitar, porque ele disse isso, que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E voltando para a nossa história, Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e ele não falou assim, olha aí pessoal, peraí, presta atenção, só um instante. Deixa eu falar com o papai aí, para ver se está tudo em ordem, né? Para depois eu fazer o que eu vim fazer. Não, ele simplesmente agradeceu o milagre ao pai e pediu para tirar a pedra. Simples assim.
Veja, ele não duvidou, ele agradeceu já pelo milagre, que ele já tinha certeza que iria acontecer, e já pediu para tirar a pedra. Assim deve ser a nossa fé com relação às promessas que o Senhor tem para nós. Nós temos muitas promessas e a Bíblia diz que elas são mais de 8.000 e são promessas individuais para cada um de nós. E simplesmente o que nós devemos fazer é agradecer e declará-las no mundo natural. É isso, foi exatamente o que Jesus fez. Ele agradeceu ao Pai e declarou a promessa, né? E a promessa se cumpriu. Conosco é a mesma coisa. As promessas não se realizam em nossas vidas porque nós merecemos, porque na realidade nós não merecemos. Mas elas acontecem simplesmente porque Deus prometeu. Existe uma promessa que foi dada por Deus e Deus não volta atrás na sua palavra. Ele prometeu, ele cumpre. Agora, a chave para que essas promessas sejam alcançadas são aquelas duas letrinhas mágicas. Fé. É a tua fé que vai mover o sobrenatural de Deus. O sobrenatural, as promessas também não se... aliás, me perdoe. As promessas se realizam por causa do comportamento dele e não do nosso. Deus não está preocupado com o seu comportamento. Ele não olha o teu comportamento. Ele olha o comportamento de Jesus. Ele olha os feitos de Jesus. Então, o que ele já fez é que habilitam o cumprimento da promessa. O que nós temos que fazer é estar nele. Por meio do sacrifício lá de Jesus, é que nós podemos vencer a carne. Não é? Deus nos deu autoridade através do sacrifício de Jesus para que nós pudéssemos vencer a carne e resistir ao diabo. Você, eu e você, por nós mesmos, né, pela nossa força, nós não conseguimos resistir. Mas aquele que está em nós, ele tem o poder de nos ajudar a resistir, fazer com que nós resistamos a isso. E aí nós conseguiremos então ver o sobrenatural da manifestação de Deus na nossa vida através da nossa fé. Marta disse a Jesus: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Esse era um desafio para Jesus, né? Vencer a incredulidade da família. Esse foi o desafio, porque para a família não havia mais jeito. Já fazia 4 dias que Lázaro estava lá e eles já estavam pensando, já cheira mal. Mas foi aí que Jesus fez manifestar o sobrenatural de Deus. Através da fé, ele fez o sobrenatural acontecer. E ele pediu: remova a pedra. E quando removeu a pedra, Lázaro saiu vivo, por causa da fé que moveu o sobrenatural. Assim é a nossa realidade hoje. Todos os dias nós enfrentamos situações que desafiam nossa fé. Pessoas ao nosso lado não acreditam que pode acontecer, mas se cremos corretamente, veremos o morto levantar, veremos a situação se resolver, veremos o casamento melhorar. Quando eu falo aqui de morto, eu incluo tudo, né? Morto aqui seria tudo. É claro que pode ser um morto realmente, um defunto, mas é aquele casamento que já está falido, aquela empresa que já não tem mais condições de sobreviver, um emprego que não aparece. Isso é um morto. E para que nós possamos ver essas situações resolvidas, nós temos que usar a nossa fé. Quando você usa a sua fé com as promessas que Deus deu para você, ela se realiza. E aí o que nós veremos? Nós veremos casamentos restaurados, nós veremos filhos fora do caminho errado, nós veremos empresas prósperas, nós veremos saúde recuperada e tantas outras promessas. Promessas, inclusive, que aconteceram com outros personagens da Bíblia.
que inclusive alguns deles nós já falamos aqui. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Foi fé. Lembra da viúva de Naim, né, que teve o seu filho ressuscitado? A filha de Jairo, né, que até foi tema da nossa ministração ontem, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. A viúva de Sarepta, né, que o óleo simplesmente brotava, né, do jarro. Né? O cego Bartimeu, Zaqueu e tantos outros que pela fé alcançaram o sobrenatural de Deus. Agora, veja, por que esses personagens, como eu disse, estão escritos na Bíblia como pessoas que utilizaram a sua fé e você e eu não podemos também estar? É claro que podemos, meu amado. Foi dado esse direito para você. A única coisa que você tem que fazer é crer e exercitar a sua fé. Eu quero fazer um exercício com você. Já que eu falei de exercitar, eu quero fazer um exercício com você. Eu queria que você, eu falei aqui uma lista, né? Pedro, a viúva de Naim, Jairo, a viúva de Sarepta, Bartimeu, e uma série de listas aí de nomes que você já conhece dessas listas. Eu queria que pela fé você colocasse o seu nome nessa lista. Vamos fazer um exercício? Fique de pé aí aonde você está. Fique de pé. Isso. Fica de pé. É fé. É fé. Comece a exercitar a sua fé. Eu sei que vai ter pessoas do seu lado que vão dar risada, que talvez está assistindo, não sei o quê, né? Se você puder, porque depende de onde você estiver assistindo, né, essa administração, fique de pé. Se você não puder, creia no seu coração. Diga assim: fale aí o seu nome. Eu me aproprio das promessas que Jesus tem para mim. Diga simplesmente isso. Eu, fale o seu nome, me aproprio das promessas que Jesus tem para mim. E agora, em um ato de fé, quais são essas promessas? Eu creio que você tem os seus alvos aí. Vá falando as suas promessas. Então repita: eu, põe o seu nome na frente, me aproprio das promessas de Jesus. E começa a falar: Senhor, eu quero isso, está prometido na sua palavra. Senhor, eu quero aquilo, está prometido na sua palavra. Vá falando, eu vou te dar alguns segundos. Vai lá, vai dizendo, vai falando quais são as promessas. Vai lá, vai dizendo, vai orando, vai mostrando ao Senhor quais são as promessas que você quer que aconteça na sua vida. Vai, tenha fé, mova-se pela fé. Vai falando aí: eu coloco o seu nome lá, me aproprio das promessas de Jesus. E vai falando das promessas. Vai colocando diante de Deus as promessas. Use a fé. É loucura. A palavra de Deus diz que é loucura aos olhos dos incrédulos. Talvez alguém do teu lado está dando risada, mas deixa dar risada. Eles vão ver o Senhor fazer na sua vida. E quando a fé, quando o milagre, quando o sobrenatural de Deus se manifestar na sua vida, eles vão cair de joelhos também servindo a esse Deus, porque ele vai ver a movimentação de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Comece a exercitar essa fé. É assim, meu amado. É assim. Conheça todas as promessas que o Senhor tem para você e não deixe nenhuma para trás. Não deixe nenhuma para trás. Vá para cima. Pesquise, leia na Bíblia, compre uma caixinha de promessas se for necessário, mas tenha o conhecimento de todas as promessas que o Senhor tem para você. E a partir do momento que você saiba quais são essas promessas, tome posse delas e pela fé declare essas promessas diariamente na sua vida.
quando você acordar ou em algum momento do seu dia, que Deus te lembrar, que o Espírito Santo tocar no seu coração, fala assim: Senhor, eu me aproprio dessa promessa, e diga qual é a promessa, vá declarando no mundo natural, creia e confesse, ou confesse a promessa, crendo no seu coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o sobrenatural. E por último, agradeça a vitória. Mesmo que você ainda não viu a vitória, né? Você vê que Jesus, ele agradeceu antes de Lázaro ressuscitar. Primeiro ele agradeceu, depois ele confessou a promessa. Então agradeça. Em primeiro lugar, seja grato a Deus, mesmo que de repente você ainda não está vendo a promessa, mas agradeça, porque o Senhor vai cumprir na sua vida. Seja grato, tenha gratidão. Lembra que nós falamos do leproso ontem, que só um leproso voltou? Então, antes de ontem, né, no sábado, que somente um leproso voltou? É isso aí, é a gratidão pelo que Deus fez na sua vida. Então seja grato, mesmo que você ainda não viu o milagre acontecer na sua vida. Agradeça. Você ainda não viu, mas fala: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que vai acontecer, porque o Senhor é fiel e o Senhor vai cumprir na minha vida. Aleluia. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu hoje. Obrigado, Senhor, por ter fortalecido a nossa fé. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa que falou de um personagem tão maravilhoso na Bíblia, que é o centro da Bíblia, que é o Senhor Jesus, e nos ensinou sobre fé. Obrigado, Senhor. Pai querido, transforma a vida dos meus amados. Senhor, mostra para eles como eles devem fortalecer-se em fé, como que eles devem fortalecer a musculatura da fé deles, Senhor, para que eles possam, pela fé, se apropriar de todas as promessas que o Senhor tem para eles. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está agindo na vida de cada um deles, e todos eles vão ter a sua vida transformada. Eles vão ver o sobrenatural do Senhor na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Veja, nós esperamos amanhã, você, às 20 horas, com uma nova palavra no YouTube, no Instagram, no Facebook. Amanhã será o nosso 9º dia. E quarta-feira, 20 horas, no prédio da igreja, nós vamos nos reunir para terminar, para entregar a nossa campanha de jejum e oração. E eu creio que grandes testemunhos de milagres nós já teremos, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, meu amado. Até amanhã.